Nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe em mais uma tarde de aprendizado, diante da palavra dele, que ele nos ensine e nos exorte à luz das Escrituras. Convido os irmãos a abrirem o Evangelho de Lucas, no capítulo 23. Amém? Levantando-se toda a assembleia, levaram Jesus a Pilatos. Nós estamos aqui no contexto em que o Senhor Jesus caminha para a sua crucificação. O ponto-chave, o ponto cerne de toda a Bíblia, que é a crucificação do Senhor Jesus e a sua ressurreição. E nós vemos aqui Jesus sendo levado a Pilatos, levantando-se toda a assembleia. Jesus já esteve, quando nós vemos no capítulo 22, perante o Sinédrio, em meio às zombações dos guardas, e todo aquele cenário que já estava se caminhando para a crucificação do Senhor. Uma questão de contexto que eu acredito que seja importante para a gente analisar e compreender o que está se passando aqui é essa questão da Assembleia, que nada mais era do que a reunião dos magistrados, dos líderes judeus, basicamente o Sinédrio. E eram os líderes religiosos que estavam julgando Jesus. É importante a gente dizer que na época havia uma espécie de mistura entre a liderança religiosa com a liderança política, com a liderança civil. E nós estamos nesse contexto em que levaram o Senhor Jesus perante a Pilatos. E quem era Pilatos? Ele era governador romano da província da Judéia. E aí isso aqui vai ser importante para a gente analisar, para a gente compreender o restante do texto. O território de Israel, ele se dividiu em 4 partes após a morte de Herodes. Esse Herodes é o Herodes grande, Herodes pai. E aí, com essa divisão de 4 partes, 4 filhos dele ficaram responsáveis por essas regiões. E aí, uma dessas regiões é a região da Judéia, que nós vamos ver aqui em Pilatos. O governador da Judéia era Herodes Arquelau. Porém, ele era um homem extremamente violento, e imprevisível. E diante desse cenário, os judeus se levantaram e pediram a Roma, que estava exercendo domínio sobre a região de Israel, para que ele fosse deposto, e Roma escolheu Pilatos, que era um governador romano, para governar aquela região, mesmo que ele não fosse judeu, e sim um romano. E nós precisamos compreender que na região acima da Judéia, a Judéia é onde está Jerusalém, estava Jerusalém. E na região acima da Judéia era Pérea e Galileia. E o tetrarca, ou seja, o governador daquela região, era Herodes Antipas, que é o Herodes que a gente vai ver aqui no texto. Então é importante a gente guardar isso para compreender o motivo de Jesus ser levado perante eles, enquanto governadores, para ser interrogado. E ali passaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem pervertendo a nação, vedando pagar tributos a César e afirmando ser ele o Cristo, o rei. Então lhe perguntou Pilatos: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: tu o dizes. Disse Pilatos aos principais sacerdotes e às multidões: não vejo neste homem crime algum. Insistiam, porém, cada vez mais dizendo: ele alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galileia, onde começou até aqui. Tendo Pilatos ouvido isto, perguntou se aquele homem era galileu. Ao saber que era da jurisdição de Herodes, estando este, naqueles dias em Jerusalém, lhe remeteu. Então, nós vemos que levaram Jesus perante a Pilatos para que ele fosse interrogado. E no versículo 2 e versículo 3, nós vemos que passaram a acusar Jesus, dizendo que ele estava pervertendo a nação, que ele estava vedando tributos, ou seja, que ele estava sendo insubmisso à autoridade da época, vetando pagar tributos a César e afirmando que ele era o Cristo, o rei. De fato, Jesus estava afirmando que ele era o rei. Mas aqueles homens estavam olhando por uma questão terrena e estavam achando que Jesus estava sendo insubmisso à autoridade governamental deles. E aí levantaram mentiras contra o nosso Senhor Jesus. Mais uma vez estavam caluniando o Senhor. E isso aconteceu quando o poder daquelas pessoas foi ameaçado pelo Senhor. Elas não tiveram dúvidas, elas não questionaram em criar mentiras contra o Senhor Jesus, porque eles estavam se sentindo ameaçados. Aos olhos deles, Jesus estava sendo uma ameaça de governo terreno, mas o Senhor estava todo o tempo levando uma mensagem de um governo que está acima dos homens, que é um governo sobre todas as coisas, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, mas numa questão celestial.
E nós precisamos olhar no contexto de que, apesar do Senhor Jesus ter feito bem enquanto ele passou por toda aquela região, ele era uma grande ameaça para as pessoas que tinham o povo em suas rédeas. O sistema religioso lá daquela região, os judeus, eles estavam se sentindo ameaçados pelo Senhor Jesus. Por quê? Porque eles se apoderaram da religião para controlar as pessoas. Eles tinham um sistema religioso, os fariseus, nós vemos os escribas, em todo o tempo eles tinham o domínio do povo usando a religião, usando o judaísmo. E é algo que precisa ser dito. Jesus e o seu evangelho, ele sempre será uma ameaça para aqueles que querem usurpar do poder de Deus e governarem como tiranos, seja nas autoridades civis, seja na própria igreja. Sempre se levantam pessoas usando a Bíblia, usando a palavra de Deus, para governarem de forma injusta, para exercerem autoridade de forma injusta diante das pessoas, usando o poder de Deus, em nome do poder de Deus, mas que na verdade não tem nada a ver com o Senhor. E o Senhor Jesus e a sua mensagem, ele era uma ameaça para todo aquele sistema religioso e político da época, que temiam ser desmascarados. O Senhor Jesus estava confrontando aquelas pessoas com a palavra dele. O Senhor Jesus estava pregando o verdadeiro evangelho, que testemunhava que aquelas pessoas estavam vivendo uma mentira, um falso evangelho, uma falsa religião. E nós precisamos, como sempre costumamos fazer, analisar o contexto e trazer para os dias atuais. Nós somos seguidores do Senhor Jesus nesse mundo. Nós somos convidados a sermos como Ele é. E não podemos achar que nós não enfrentaremos as mesmas perseguições e calúnias por sermos discípulos do Senhor. Se somos discípulos de Jesus, é claro que nós devemos amar as pessoas. É claro que nós somos uma ferramenta de Deus na administração do Evangelho. Isso é inegável. Mas ainda assim, nós seremos uma voz da palavra de Deus. Uma palavra que desmascara, uma palavra que irá confrontar as pessoas que usurpam nos cargos que ocupam, que usurpam de um poder que não é delas, e haverá oposição a nós como igreja. Nós precisamos estar cientes disso. Haverá oposição a nós, pois essas pessoas, antes de qualquer coisa, se opõem ao Senhor. E nós, como representantes do Senhor nesse mundo, também enfrentaremos resistências. Sempre haverá oposição contra a igreja, porque a mensagem do Evangelho coloca o Senhor Jesus acima de todas as coisas e de todos os homens. E por isso, o Senhor Jesus está diante de uma perseguição desse sistema religioso da época, que é importante a gente estar analisando. 4. Disse Pilato aos principais sacerdotes e às multidões: não vejo neste homem crime algum. Insistiam, porém, cada vez mais dizendo: ele alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galiléia, onde começou até aqui. No versículo 4, nós vemos que Pilatos viu que Jesus era uma pessoa controversa. Em que sentido? Que havia críticos que estavam se crescendo cada vez mais, perseguidores do Senhor, mas que também haviam discípulos, também haviam defensores do Senhor Jesus. E diante dessa questão, ele preferiu, de certa forma, escapulir, fugir da responsabilidade dele de interrogar Jesus, logo questionando se ele, por acaso, era galileu. Nós vemos aqui no 5. Insistiam, porém, cada vez mais dizendo: eu alvoroço o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galiléia, onde começou até aqui. Tendo Pilatos ouvido isto, perguntou se aquele homem era galileu. Ao saber que era da jurisdição de Herodes, estando este naqueles dias em Jerusalém, o remeteu. Nós precisamos aqui voltar para o contexto histórico. Todo nazareno é galileu, pois Nazaré estava localizado na região da Galiléia. É como se a gente viesse a dizer que todo nascido em São João da Barra também é fluminense, porque nasceu no estado do Rio de Janeiro. Então Jesus, ele seria nazareno e seria galileu. Só que nós precisamos lembrar que Jesus nasceu em Belém e depois, muito novo, ele foi morar na região da Galiléia. Então por isso que ele era considerado nazareno. Por isso que ele era considerado galileu. E nós vemos que todos estavam na região de Jerusalém naquele momento, porque nós estávamos na época da Páscoa, onde as pessoas saíam dos seus lugarejos para se reunirem em Jerusalém. Era uma festa muito celebrada por todas as pessoas. Então, não foi preciso que Jesus fosse levado até a Galiléia, saísse ali da região da Judéia, e fosse até a Galiléia para ser interrogado por Herodes.
porque ele estava em Jerusalém e provavelmente estava só num outro palácio, então facilitou esse ato de Pilatos em levá-lo até Herodes, porque o povo falava, não, ele começou a fazer isso desde a Galileia. Então a ideia de Pilatos foi o quê? Não, se ele começou lá, então que ele seja julgado pela jurisdição de lá, que ele seja julgado por Herodes e não por mim. Aí vamos para o versículo 8. Herodes, vendo a Jesus, sobremaneira se alegrou, pois havia muito queria vê-lo, por ter ouvido falar a seu respeito. Esperava também vê-lo fazer algum sinal, e de muitos modos o interrogava. Jesus, porém, nada lhe respondia. Os principais sacerdotes e os escribas ali presentes o acusavam com grande veemência. Mas Herodes, juntamente com os seus da guarda, tratou-o com desprezo e, escarnecendo dele, fê-lo vestir de um manto aparatoso e o devolveu a Pilatos. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes viviam inimizados um com o outro. Esse manto que nós vemos aqui no versículo 11, esse manto aparatoso, possivelmente eram panos velhos dos próprios soldados, como uma forma de zombar do Senhor Jesus. Né? Ele naquela ideia de que você não é o rei, então nós vamos aqui te vestir, zombando da pessoa do Senhor Jesus. E no 12, algo a ser destacado é que nós vemos que Herodes e Pilatos eles eram inimigos, eles não se falavam, mas eles se uniram por um inimigo em comum, Cristo, né? Que eles estavam ali com o objetivo último de interrogar o Senhor e de crucificá-lo. Então nós vemos que eles abriram mão das diferenças para crucificar o Senhor Jesus. Mas lá na frente nós vamos ver que eles não fizeram isso por planos humanos, mas tudo se tratava de um propósito eterno do Senhor, apesar de eles não compreenderem isso. Versículo 13. Então, reunindo Pilatos os principais sacerdotes, as autoridades e o povo, disse-lhes: apresentaste-me este homem como agitador do povo, mas tendo-o interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra ele dos crimes de que o acusais, nem tampouco Herodes, pois não o tornou a enviar. Pois, claro que nada contra ele se verificou digno de morte. Portanto, após castigá-lo, soltá-lo-ei. E era-lhe forçoso soltar-lhes um detento por ocasião da festa. Toda a multidão, porém, gritava: fora com este, solta-nos Barrabás. Barrabás estava no cárcere por causa de uma sedição na cidade e também por homicídio. Só para esclarecer os irmãos, a gente vai ler o bloco, aí depois a gente volta, até para adiantar, são bastante versículos. Nós paramos no 20, né? Desejando Pilatos soltar a Jesus, insistiu ainda. Eles, porém, mais gritavam: crucifica-o, crucifica-o. Então, pela terceira vez, lhes perguntou: que mal fez este? De fato, nada achei contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de o castigar, soltá-lo-ei. Mas eles instavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E o seu clamor prevaleceu. Então Pilatos decidiu atentar-lhes o pedido. Soltou aquele que estava encarcerado por causa da sedição e do homicídio, a quem eles pediam. E quanto a Jesus, entregou à vontade deles. Nós vimos, né, que quando chegou até Herodes estava esperando milagres. Herodes estava esperando que Jesus fizesse alguma coisa. Mas diante do silêncio do Senhor, né, diante do fato de que o Senhor não fez nenhum tipo de milagre, ele viu: esse aqui é um qualquer. Esse aqui é um qualquer homem, então eu vou enviar ele de volta para Pilatos, e Pilatos que resolva com ele. E ao receber Jesus de volta para interrogá-lo novamente, por isso que até o tópico aqui é Jesus outra vez perante Pilatos, nós vemos que Pilatos deixou claro que ele não queria condenar o inocente. Ele deixou claro que não havia base legal para condenar Jesus à morte. Mas foi feito um interrogatório por ele, por Herodes, e nada se achou para a condenação do Senhor Jesus. E nós vamos ver que no 20, que nós vemos Pilatos queria soltá-lo, mas havia ali uma enorme contaminação das pessoas pelas mentiras dos religiosos. Lá no início do capítulo, nós vimos que as pessoas estavam mentindo sobre o Senhor Jesus, falando que ele estava se levantando contra as autoridades da época. E nós vemos aqui, pela manifestação pública, que aquelas mentiras já tinham se propagado por todo o povo, e todos queriam ver o Senhor Jesus crucificado.
A mentira era que o Senhor Jesus era um rebelde político, né? Ou que ele proibia as pessoas de pagar impostos. As pessoas não estavam acusando ali Jesus dele ser o rei dos reis, do Senhor dos senhores, porque de fato era o que ele era, né? E sempre será. Mas as mentiras levaram aquele povo a se manifestar daquela forma. E eles estavam mentindo, né? Voltando a esse entendimento, que Jesus estava se proclamando rei de Israel acima de todos os outros poderes terrenos. Todos ali estavam acusando Jesus de ser uma força política que iria governar, destituindo aquele governo que estava. E por isso decidiram, de certa forma, condená-lo. Mas nós precisamos, de certa forma, nos questionar quem é essa multidão. Porque nós estudamos juntos aqui e vimos que o Senhor Jesus, quando chegou a Jerusalém, chegou sendo aclamado, né? Jesus havia sido recebido com festa, sendo abanado com as folhas, sendo exaltado, logo assim que chegou em Jerusalém. Mas aí a gente se pergunta, as pessoas não estavam dizendo bendito é o que vem em nome do Senhor? Agora elas estão dizendo crucificam. E em parte são realmente as mesmas pessoas, né? Não é uma multidão diferente. Haviam ali em meio à multidão muitas pessoas que antes estavam recebendo o Senhor Jesus. E nós vamos ver o motivo disso. Em Mateus, capítulo 27, no versículo 20, nós vemos que mas os príncipes dos sacerdotes e dos anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. Então nós vemos que Mateus narrou esse mesmo contexto de uma forma diferente e com uma informação muito importante. Que os líderes judeus da época pagaram, deram dinheiro, né, deram uma forma de propina para que aquelas pessoas gritassem aquilo que eles queriam. Né, nós vemos aí por aí as pessoas sendo financiadas para que elas façam aquilo que os liderantes, ou melhor, as lideranças querem, né? E mais uma vez, nós vemos a corrupção religiosa manipulando as pessoas contra o próprio Cristo. Nós vemos que aquele sistema religioso que ali estava contrariando o próprio Deus e, por consequência, a sua própria palavra. Eles estavam se contradizendo, dando um testemunho totalmente contrário do que aquilo que a palavra falava e fala, né, para todos nós todos os dias. E essa é uma grande evidência que as pessoas não estavam nem aí para Jesus, né? Elas não quiseram saber em nenhum momento do Evangelho. O Senhor Jesus passou por toda a sua peregrinação aqui, pregando, ensinando, seja na sinagoga, seja nas ruas. Estava a todo tempo levando a mensagem da salvação. Mas eles estavam ali, era pelo movimento. Eles estavam ali pelos grandes milagres, pelos grandes feitos. A multidão, ela estava ali pela própria multidão. Eles estavam ali realmente pelo alvoroço e em nenhum momento estavam com os ouvidos inclinados para ouvir do Senhor Jesus e de fato se apropriarem daquela palavra como uma palavra de salvação. E meus irmãos, essa realidade continua, né? O falso sistema religioso, ele continua aí. E nós não podemos nos omitir, né? Nós precisamos ser aqueles que se levantam em obediência a essa palavra, que é inerrante, a palavra de Deus, que contraria tudo isso. E nós devemos contrariar fazendo o quê? Tendo uma conduta diferente, né? Levando a palavra de Deus na nossa prática, no nosso testemunho, com o nosso modo de viver e também com as nossas palavras. Porque nós temos que julgar mediante a reta justiça, né? E nós devemos viver no centro do Evangelho. O 26. E como o conduzissem, constrangendo um sirineu chamado Simão, que vinha do campo, puseram-lhe a cruz sobre os ombros para que a levasse após Jesus. Nós estamos no contexto em que Jesus foi preso na quinta noite e passou a sexta-feira inteira sendo julgado, né? Nessas idas e vindas que nós vimos. Perante Pilatos, perante Herodes, ele passou a sexta-feira nesse imbróglio jurídico, de jurisdição, de interrogamento. E agora ele está a caminho para a crucificação. Simão de Cirene, como aqui vimos, né, o sirineu, provavelmente era um homem de condição de escravidão. Ele possivelmente também era negro. Por isso que eles identificam como sirineu. Cirene era uma região da África. Por isso chamam ele de sirineu. Pois era fácil de saber que ele era de lá por causa da sua cor de pele. Então nós já vemos aqui um contexto histórico de escravidão, né, de um abuso por parte das autoridades e diante de um cenário em que Jesus já estava ali em uma condição física muito difícil. Ele já havia apanhado muito. Ele vem de uma prisão desde quinta-feira, né, e provavelmente já estava desidratado. Então ele precisava de alguma pessoa ali para que de alguma forma auxiliasse levando aquela cruz até o destino.
Seguiu-o numerosa multidão de povo e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Porém, Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorais antes por vós mesmas e por vossos filhos. Porque dias virão em que se dirá: bem-aventuradas as estéreis, que não geraram nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes: cai sobre nós e os outeiros, cobre-nos, porque se em lenho verde fazem isto, que será do lenho seco? E também eram levados outros dois, que eram malfeitores, para serem executados com ele. Jesus, ele aqui está falando para essas pessoas sobre o juízo, né? Aquelas pessoas estavam crucificando-o, mas que vai chegar o dia em que o juízo virá à terra. E ai daquelas que estarão amamentando aquele dia. Ou seja, o Senhor Jesus estava numa circunstância de condenação terrena, em que a sua morte física iria acontecer. Mas ele dá uma mensagem eterna para aquelas mulheres, dizendo: ai de vocês, porque certo dia virá um juízo, ou do grande dia, ou grande juízo, em que a alma de vocês estará em jogo. E ele está falando: ai daquelas que estarão amamentando, mostrando a evidência, né, que será desse grande dia, que nenhum de nós poderá fugir. Nós vamos entrar aqui no texto, né, chave do capítulo. E também eram levados outros dois, que eram malfeitores, para serem executados com ele. 33. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estavam esta epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Nós vemos aqui que repartiram as vestes do Senhor. E é uma profecia se cumprindo de um salmo messiânico, o Salmo 22, que diz: repartem entre si as minhas roupas e sobre a minha túnica lançam sortes. Nós vemos ao longo de todo o Novo Testamento profecias sendo cumpridas, né? E o Senhor Jesus sempre cumprindo com a palavra que ele mesmo estabeleceu. E aqui, levando novamente para o contexto histórico, nós vamos falar um pouco sobre o Calvário, né? Que também é conhecido como Caveira ou Gólgota. Uma hipótese desse nome, né, que em latim significa caveira, é de que, olhando da entrada de Jerusalém, esse monte parecia uma caveira. E por isso colocaram o nome daquele local dessa forma. Mas uma segunda hipótese, que é a mais provável, é que ali era um aterro sanitário. Era um lugar extremamente sujo, um lugar onde os presos eram mortos, né? E os presos por ressurreição. Ou seja, como foi o caso de Jesus, por rebeldia política, né? E aí aquelas pessoas eram levadas para lá. E como esses presos, eles não tinham o direito de ter os seus corpos preparados, né, após a morte, para serem enterrados, eles costumavam jogar os corpos ali mesmo, naquela região. Então era uma região muito suja, uma região, né, de um odor muito forte, e por isso nós estamos, por isso chamavam, né, de caveira, é uma hipótese também. Mas trazendo para o cenário principal, nós estamos diante do cenário da crucificação. Jesus, após ter passado pela via estreita, após ter passado pelos açoites, pelas cusparadas, pelas feridas, pelos empurrões, pela humilhação pública na subida até a sua morte, até o monte, ele chega até o momento da cruz. Nós estamos aqui chegando no ponto-chave. Nós vemos que as afrontas continuaram e que aqueles soldados escarneciam dele, zombavam dele. Eles blasfemavam contra o próprio Deus que ali estava, ao ponto de falar: o rei dos judeus, e realmente estavam brincando com o Senhor Jesus, blasfemando contra o Senhor Jesus. E aí nós vamos aqui dar um foco para o versículo 38, que fala sobre a questão dos reis dos judeus. O título Rei dos Judeus foi dado a Jesus pelos seus inimigos, né, de forma irônica. Os soldados pregaram aquilo ali de forma irônica. Não é esse que se auto-intitula Rei dos Judeus, então vamos colocar aqui uma placa em grego, em romano, com letras gregas, romanas e hebraicas.
Mas no final das contas eles estavam certos, né? Porque Jesus, ele é o rei dos judeus. E não era apenas do rei dos judeus, mas também rei dos reis, mas também senhor dos senhores. Ele é o rei de todos os povos. Seu reino se estende de mar a mar e alcança todos os povos. Ele tem toda a autoridade no céu e na terra. E governa o universo, e não há sequer 1 centímetro desse vasto universo que ele não seja dono, que ele não seja rei. Então, ele é quem está sentado no alto e sublime trono e tem as rédeas da história em suas mãos. De fato, aquelas pessoas não sabiam, queriam zombar do Senhor Jesus. Mas Jesus é o rei dos judeus, ele é o rei das nações, ele é o rei da glória. E nós glorificamos o nome do nosso Senhor Jesus por isso. Né? Porque, de certa forma, mais uma vez, eles estavam ali zombando, mas tudo caminhava por um propósito eterno, porque o Senhor Jesus estava aqui cumprindo a agenda do Pai, né? E não a agenda de homens. A partir do versículo 39, nós vamos ver os dois malfeitores. Um dos malfeitores, que nós vimos lá no início, né, que o Senhor Jesus estava caminhando para a crucificação com mais 2 pessoas. Já, né, crucificado, um dos malfeitores crucificados blasfemavam contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Nós estamos no cenário em que o Senhor é crucificado entre 2 ladrões. Ambos são malfeitores, são merecedores de estarem ali. 2 homens que passaram as suas vidas distantes da vontade de Deus, mas também praticando delitos e ofensas, desobedecendo, portanto, as leis civis, que o levaram àquele lugar de crucificação, merecidamente. É sempre bom a gente lembrar que eles estavam ali porque eles fizeram coisas que levaram eles a merecerem essa questão, diferentemente do nosso Senhor Jesus, que estava de forma injusta. Mas nós temos no centro daqueles 2 homens o Rei dos Reis, na cruz do centro, na cruz que representava a salvação. Temos o próprio Deus crucificado em meio a 2 malfeitores. Mas ele não está na cruz do centro porque ele era o maior pecador, porque ele era o maior malfeitor. Não, até porque somente nele nenhum pecado jamais foi visto e jamais será encontrado. Ele está ali porque Deus lançou sobre ele as iniquidades dos nossos pecados. Ele está ali porque ele se fez maldição por nós, porque o Pai o entregou por amor. E aí nós vamos agora focar um pouco nesses 2 homens, né, nesses 2 malfeitores, e depois nós retornaremos para o centro, que é o Senhor Jesus. O da cruz da esquerda, nós vemos que ele rejeitou o Senhor Jesus na hora da morte, né, no seu último suspiro de vida. Ele ouviu o Senhor, ele viu o Senhor, mas escolheu rejeitar. E rejeitou na última oportunidade de vida dele. O pedido desse homem, ele foi de alguém completamente perdido, porque ele pede para que o Senhor Jesus descesse da cruz e depois livrasse eles daquela cruz. Então nós vemos que a preocupação dele foi terrena, que o livramento que ele queria era o livramento da morte física, mas ele estava cego de alma, ele não compreendia que aquilo que o Senhor estava fazendo tinha uma propensão eterna, e que mesmo diante da morte, ele negou as palavras do Senhor Jesus. Mas nós vemos também o malfeitor da cruz direita, né, que estava localizado à direita de Deus, que também está em estado de condenação, que também está ali merecidamente pelos seus erros e crimes que ele cometeu. Mas o que mudou? É que ele foi encontrado pelo Senhor Jesus, né? Não um encontro físico, até porque os 2 estavam ali fisicamente com o Senhor, mas sim um encontro de salvação. O Evangelho, a mensagem de arrependimento, eles foram pregados aos 2, igualmente. Os 2 estavam ali ouvindo aquilo. E de uma forma até mais especial, saindo da boca do próprio Deus, né? Mas apenas um foi chamado pelo Espírito Santo de forma irresistível. A mensagem havia sido pregada para os 2, mas o chamado irresistível do Senhor Jesus, através da ação do Espírito Santo, aconteceu apenas em um deles, naqueles que entendeu a sua condição de miséria, a sua condição de perdição, e pediu, né, num ato de arrependimento, para que o Senhor Jesus tivesse misericórdia dele. E nós, de certa forma, precisamos entender que esse chamado não parte de uma escolha livre, né, do homem em escolher um convite do Senhor, mas ele acontece
de forma compulsória, de forma inegável, né? O Senhor, quando Ele nos alcançou, foi algo irresistível, foi algo que a gente não conseguiu segurar. Porque, de fato, se dependesse de nós para nos achegarmos a Deus, mediante a nossa vontade, nenhum de nós estaríamos aqui, né? Nós cremos que foi obra exclusiva do Espírito Santo nas nossas vidas. E a reflexão que nós podemos ter é que a nossa missão, de fato, é pregar o Evangelho, sabe? Nós precisamos viver a verdade, nós precisamos testemunhar a verdade, verbalizar a verdade com todas as pessoas, né? O estado de miséria do homem longe de Deus, nós precisamos pregar, nós precisamos levar a mensagem do Evangelho e apontar para a obra redentora do Senhor Jesus. Mas nós não podemos também nos achar juízes, né? Nós não podemos achar que temos a capacidade que só compete a Deus de determinar o destino eterno dos homens para a salvação ou para a condenação. Isso é uma obra exclusiva do próprio Deus. A nossa mensagem a nossa missão, é propagar essa mensagem, é pregar essa mensagem. E aí o Espírito Santo vai alcançar aqueles que, desde antes das fundações do mundo, já eram escolhidos do Senhor. Aí eu, de certa forma, quero conversar com os irmãos que, aos que estão aqui, né? Eu creio que todos nós cremos, então, se alguém depois assistir essa mensagem posteriormente e não reconhece a Cristo como Senhor e Salvador, a mensagem que nós podemos pregar é para o arrependimento, né? Pois nem todos nós teremos a oportunidade que esse ladrão da cruz teve, de no último suspiro da vida, ter um encontro com o Senhor Jesus. Até porque o homem não pode achar que ele tem o poder e as condições de escolher quando quiser se achegar a Deus. Sabe, nós não podemos achar que nós temos condições de, no final da minha vida eu vou ter um momento com Deus. Quem somos nós para isso, né? E aquele homem, mesmo diante da morte, escolheu negar o Senhor. Nós precisamos lembrar que a mão da graça ela está estendida, sabe? O Senhor, ele atrai aqueles que são dele. Mas chegará o tempo em que será derramada a ira. E a ira do juízo sobre os filhos da desobediência. Portanto, a mensagem que nós podemos levar para as pessoas que ainda não estão no Senhor é para que elas se arrependam, porque o reino dos céus está chegando, né? É chegado. E a nós, irmãos, né, que somos da igreja, que fomos agraciados pela salvação através do nosso Senhor Jesus, que sejamos vigilantes, né? Nós cremos e nos apropriamos com a certeza da nossa salvação, isso é inegável, mas que a gente não brinque com o nosso Senhor, que a gente não brinque com o nosso Deus, sabe? Que todos os dias a gente possa acordar gratos, felizes, porque o Senhor nos alcançou, porque nós temos o prazer de sermos feitos filhos de Deus, e que essa graça que foi, ela continua sendo derramada sobre nós todos os dias, mas que nós também carreguemos em nós temor e tremor diante do soberano Deus. Sabe, o John MacArthur, ele tem uma frase muito bacana. Ele disse certa vez que Deus é bom e temível. A sua ira é tão real quanto o seu amor. Muitas vezes nós nos referimos ao Senhor pelo amor dele, e de fato é real, e de fato Deus é um Deus de amor, ele é o próprio amor, mas nós não podemos nos esquecer que ele é um Deus de ira também, que ele é um Deus de justiça, e justíssimo, né? Portanto, que todos os dias nós possamos entender a responsabilidade que nós temos como pessoas que foram alcançadas pelo Senhor, para carregar e viver, testemunhando uma vida piedosa, uma vida de santidade, que glorifique o nome do Senhor e que, de fato, evidencie que somos pessoas alcançadas pelo Senhor, que fomos pessoas e que continuamos sendo feitos filhos de Deus. Já era quase a hora sexta, 44. Já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. E todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia permaneceram a contemplar de longe estas coisas. Aqui, meus irmãos, é interessante que a palavra latina cruz, ela vem da palavra crucial, ou seja, isto é algo central, isto é algo chave, é uma peça fundamental. E a execução por morte de cruz era algo terrivelmente cruel. Voltando, para o contexto, era praticamente um prazer pela dor alheia de forma legalizada, né? O próprio sistema levava pessoas a serem mortas dessa forma.
E foi provavelmente uma das formas mais depravadas de execução, jamais inventada pelo homem. Nada mais era do que uma morte lenta e por tortura. E realmente era algo que funcionava, porque nós não temos relatos de pessoas que sobreviviam à crucificação. Mas era um processo muito doloroso, um processo de muita tortura realmente, angustiante, porque era uma morte muito lenta. E para nós que cremos no nosso Senhor Jesus, a cruz faz perfeito sentido. Faz sentido porque a salvação do homem ela só pode ocorrer através de uma satisfação dada à lei de Deus, que o homem quebrou e que quebra e que tem quebrado sempre. Portanto, a salvação do homem ela está diretamente ligada à lei de Deus, que foi desobedecida por nós na figura de Adão e que se estendeu por todas as gerações. E de fato, somente Deus poderia perdoar o homem. Mas por justiça, nós precisamos lembrar que Deus é um Deus justo, somente o homem poderia pagar pela quebra da lei, pela rebelião contra o próprio Deus, pela destituição da presença de Deus, por aquilo que nós vemos lá em Gênesis, no capítulo 3, pela queda do homem, pela desobediência do homem. Só que a questão chave, né, da salvação é que nenhum homem em toda a face da terra seria capaz de pagar uma dívida contra um Deus que é infinito, contra um Deus que é infinitamente santo, infinitamente justo, contra um Deus que é infinitamente puro. Portanto, todos nós estaríamos condenados à ira eterna de Deus. Um pagamento que nunca iria ser saciado. Essa dívida que nós tínhamos e temos contra um Deus que foi pago em Cristo Jesus, nós não íamos ter condições de pagar. A sentença já estava dada. E a sentença era de uma condenação eterna. Mas aí que nós nos voltamos para esse sacrifício de Cristo, para a crucificação. Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, colocou-se no lugar do homem, se colocou no nosso lugar, como representante dos que creem e sofreu a penalidade merecida a nós, satisfazendo a justiça divina. Portanto, Deus, enquanto um Deus infinitamente justo, não iria aceitar de um homem, por si só, o pagamento da dívida, porque nós seríamos incapazes de pagar. Mas colocou-se no lugar do homem, o Senhor Jesus se colocou no nosso lugar para pagar a dívida que era nossa. Eu enfatizo aqui que Cristo é verdadeiro Deus. Nós vemos em João que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito Pai. O Verbo era Deus, nós vemos isso. E ele era verdadeiro homem. É bom a gente enfatizar isso. Era 100% Deus e 100% homem. Nós vemos isso em Hebreus 2. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, fosse em semelhança de homens, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Portanto, meus irmãos, o próprio Deus, na figura de seu Filho, do Senhor Jesus, pagou a dívida que era nossa. Todos nós conhecemos essa mensagem, mas nunca é demais, né, nos debruçarmos na palavra de Deus, sermos agraciados e sempre nos lembrar que foi o Senhor quem fez e a Ele seja dada toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Né? É o próprio Deus na figura do seu Filho pagando em nosso lugar. E aqui eu quero falar com os irmãos que Jesus não morreu na cruz porque ele era um rebelde, como aquele povo queria dizer, né? Jesus ele não morreu na cruz porque os judeus o traíram, né? Na figura de Judas. Jesus não morreu na cruz porque Judas o trocou por ganância, o trocou por 30 moedas. Jesus não morreu na cruz porque injustamente Pilatos o sentenciou à morte. Jesus não morreu na cruz porque era um pecador e desobediente da lei. Jesus não morreu na cruz para a morte, mas assim como o pastor sempre costuma falar, porque a morte de Jesus na cruz teve cheiro de vida, né? Nós cremos que o Senhor Jesus, ele morreu na cruz não cumprindo sentenças humanas e perseguições humanas, mas cumprindo a agenda do Pai, que o enviou para nos salvar, para nos fazer filhos, né? Que é o que João no capítulo 3 fala. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí, meus irmãos, uma passagem do Antigo Testamento do profeta Isaías que todos conhecem, que é Isaías 53, que de fato é algo que nós vemos e não sei se vai dar tempo da gente ler.
Eu vou pular, mas aí eu convido os irmãos para lerem novamente esse capítulo, porque ele fala exatamente da obra do nosso Senhor Jesus na cruz por nós. No versículo 50 nós vemos: E eis que certo homem chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, que não tinha concordado com o desígnio e a ação dos outros, natural da Arimateia, cidade dos judeus, e que esperava o reino de Deus, tendo procurado a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus, e tirando-o do madeiro, envolveu-o num lençol de linho e o depositou num túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Era o dia da preparação, e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos. E no sábado descansaram, segundo o mandamento. Aqui nós vemos, meus irmãos, a figura de José, né, que era um membro do Sinédrio. E ele, uma parte-chave aqui, ele esperava o reino de Deus. Portanto, nós vemos aqui o caso de uma autoridade, de um homem que ocupava os lugares mais altos da sociedade, né, um homem que de fato tinha poder diante das pessoas, mas que era justo e que aguardava o Senhor. Isso mostra que nós não podemos seguir a regra de que todas as pessoas que ocupam, né, altos cargos da sociedade de fato são contrárias ao Senhor. Deus também levanta homens, segundo a palavra dele, para ocupar esse lugar. E nós vemos que é logo ao cair do sol, que ele é colocado no sepulcro. Isso aconteceu na sexta, e não foi por acaso, né? Tudo tem um propósito. No sábado era o sabá, né? Então não se podia trabalhar. Então não ia ser possível esse preparo todo por parte das mulheres, com bálsamo, com aromas. E aqui vimos que as mulheres viram o túmulo e como Jesus foi sepultado. Uma das alegações das pessoas contra a ressurreição de Jesus foi a de que José, na verdade, disse que ele ia colocar num lugar e depois colocou no outro. Ou então essas pessoas, elas diziam que os discípulos haviam roubado o corpo do Senhor Jesus. E aí Lucas se preocupa em enfatizar, de certa forma, esse testemunho das mulheres que foram lá e viram José colocando o corpo de Jesus no túmulo. E isso é fundamental porque nós vamos ver, né, no próximo capítulo, a ressurreição do Senhor Jesus. As pessoas indo lá nesse local e vendo a sua aparição após a morte. E aí, meus irmãos, nós glorificamos o nosso Deus, né, pela crucificação, pela sua ressurreição, pela sua vitória sobre o pecado, pela sua vitória sobre a morte e, sobretudo, por ter nos alcançado com essa graça, né, com esse favor, que nos proporciona a vida, né, vida eterna e, novamente, graças ao Senhor por tudo. Amém, meus irmãos?